Todas as vezes que a gente fala de política aqui, a gente acaba mergulhando um pouco na área de segurança. E sempre que se fala de segurança, se lembra dos acontecimentos que hoje já viraram corriqueiros dos nossos informativos. Você liga até o Jornal Nacional, que rarissimamente, há 5, 10 anos atrás, dava uma notícia na área policial. Hoje tem dia que é do começo ao fim só falando sobre isso. Você abre os jornais, a mesma coisa. E aí você começa a visualizar uma coisa, os presídios brasileiros lotados. Nós vimos agora, muito recentemente, lá no Maranhão, em Pedrinhas, né? Matando como se, poxa, meu Deus do céu, né? Morrendo gente sempre lá. Nós vimos aí em outros estados brasileiros, né? Dentro dos presídios, acontecendo tudo que não presta. E quando você vê, por exemplo, alguma pessoa sendo presa, aí diz... Não, essa é a 8ª vez que ele já foi preso por causa disso, quer dizer, a reincidência acontece sempre. O programa vai mergulhar por aí hoje, exatamente na questão de educação, na questão de trabalho, na ressocialização do preso, a reinserção do mesmo preso, né? Ex-preso no caso, ex-detento dentro da sociedade, a dificuldade de se conseguir emprego, sai de lá pior do que entrou, como diz, não aprendeu absolutamente nada porque não foi educado para nada, quase sempre. Vamos mergulhar neste assunto? Estou recebendo aqui hoje o novo diretor adjunto da FUNAP, Paulo Fernando Melo. Bom tê-lo aqui, né? É bom saber que você está lá nesse trabalho da FUNAP. Boa tarde, Celso. Nós que já estivemos aqui tantas vezes para falar do mundo do Congresso Nacional e agora temos esse desafio junto à FUNAP no trabalho de ressocialização dos sentenciados. O que é FUNAP? Fundação Nacional... Fundação de Amparo ao Preso Trabalhador. Né? É uma fundação pública ligada à Secretaria de Justiça aqui no DF e o nosso intuito inicial é, inclusive, trocar o nome. Eu acho que o nome preso é um nome muito estigmatizado. Eles são chamados de funapeiros, inclusive quem trabalha conosco lá. E a ideia é tirar a palavra preso e colocar a pessoa, porque as pessoas são pessoas antes e depois. E depois. Quando termina a pena, ela continua sendo uma pessoa. Então não nos parece razoável que a pessoa fique com esse carimbo para o resto da vida de um dia ter trabalhado na FUNAP. Então, estamos elaborando um anteprojeto, será submetido ao governador Hollenberg, que encaminhará para a Câmara Legislativa e esperamos que os deputados aprovem essa proposta. O doutor Paulo Fernando é advogado, né? E com ele mais um advogado, um jurista, na verdade, jurista penal. Bom te ver, meu caro Yuri Melo, obrigado por estar conosco aqui. Prazer, Celso, uma satisfação. Me sinto honrado de estar participando desse debate aqui hoje, podendo trazer uma informação mais precisa sobre a questão da convivência do preso no sistema penitenciário, sobre as situações que geram dentro do presídio, como desequilíbrios mentais de neuroses, psicoses, que são situações que ocorrem dentro do presídio e que não recuperam absolutamente em nada o preso diante do modelo que aí existe atualmente. Porque se você não der o devido tratamento, né, a que o pessoa preso enlouquece, merece, que o detento merece, né, ele acaba saindo pior do que entrou. Eu estava olhando, você acabou de falar um negócio muito sério. E eu não, por acaso, peguei algo da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, né, onde eles trazem lá um pedacinho do que está acontecendo com um preso lá, ó, né? Paciente com transtorno mental, né? Identificada a imputabilidade, né? Subveniente ao fato, aqueles palavrões, quer dizer, né, que você da jurisprudência aí, né? Preso preventivamente há 10 anos em unidade prisional comum, estando o processo suspenso dos artigos, eles tentando um hospital, né, para o cidadão, quer dizer, um presídio onde ele tivesse o devido tratamento. É um negócio de maluco, não é não, quer dizer, doutor você Yuri? entra para cumprir a sua pena, né, diante da transgressão que você ofendeu à sociedade, e você, ao invés de sair recuperado, né, como você bem falou, o doutor Paulo falou, ressocializado, você sai perturbado mentalmente, louco, desequilibrado mentalmente. Quer dizer, que sistema carcerário é esse que faz com que o cidadão, ao invés de se recuperar, enlouqueça? Rapaz, nos últimos dias agora, né, a Poderosa tem mostrado quase
todo dia no Jornal Nacional, num desses presídios aí, os caras com um facão na mão, né? Inclusive lutando como se fosse espada, Paulo. É um negócio de maluco. Como é que a gente vai fazer alguma coisa por um presídio como esse? O sistema penitenciário está falido no Brasil. Nós podemos dizer que em Brasília nós somos privilegiados, temos uma estrutura ainda razoável, inclusive de acomodação, comparado aos demais estados, né? Ou seja, temos uma boa administração. Você veja que aqui em Brasília, inclusive, não há motins. Rarissimamente acontece coisa assim. Mas há muito o que se fazer ainda, né? Temos aí o nosso secretário, né, de sistema penitenciário, o Dr. Loss, com advogados, estamos fazendo um trabalho junto. E o senhor já viu lá na porta do presídio aqui que as famílias ficam na véspera, dormindo na rua, em barracas. Então, estamos com um projeto junto à CESIP, secretário de Justiça, para acabarmos com a fila na porta do presídio. Estamos na época da ciência, da informática. As famílias poderão cadastrar via eletrônica, pela internet, e receber a senha e não passar pelo desconforto de ficar na porta do presídio. Aquilo é uma das coisas mais angustiantes que eu já vi na minha vida. Porque o sentenciado está cumprindo a pena e quem está cumprindo a pena, na verdade, é a mãe, a esposa, os filhos, que submetem uma condição indigna na porta do presídio. O doutor Paulo foi bonzinho. Ele falou assim, tem barraca, né? Quem tem barraca, né? Não é poucos têm. Há um comércio na fila de aluguel de barracas. Tem inclusive. Isso lá, Tem, além de comércios ilícitos também, que já foram detectados. E doutor Paulo, bastante eficiente na colocação, ele nos traz a lembrança da ofensa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que está na Constituição Federal Brasileira e que deve ser mantida a todas as pessoas, independentemente de serem parentes de presos ou quem quer que seja, né? Então veja que isso até então não havia sido pensado. Quer dizer, é uma solução, penso, até razoavelmente simples, que é o fato de você tornar esses cadastramentos, essas senhas eletrônicas. Então, há uma posição bastante eficiente aí da nova diretoria aí da FUNAP e eu acredito que vai ter um resultado muito bom. Agora, o que a gente percebe é o seguinte, eu vou falar por mim mesmo e pela formação da gente, né? Até porque quando se divulga sobre questões aí de se prendeu, está preso, foi condenado, quase sempre se mostra aquele que fez um crime mais bárbaro ou praticou tráfico ou matou muita gente, né? Mas a gente se esquece que lá dentro do presídio tem aqueles presos que por uma fatalidade da vida, por um acontecimento de momento, perdeu a cabeça naquele momento e atirou e tudo mais, e que tinha uma vida normal, comum, que não era dado ao crime e tudo mais. Pois é, Celso, a situação é o seguinte, com relação a isso aí, nós estamos falando sobre a Lei de Execuções Penais, a 7.210. Ela é uma lei muito eficiente, o problema é que ela é pouco executada pelo Estado. Você falou uma coisa interessante. Na verdade, para cada tipo de crime, para cada situação, os presos ficariam separados. Os do homicídio junto com homicídio, os do tráfico com tráfico, os dos pequenos furtos com pequenos furtos. O que ocorre é uma desorganização total dentro do sistema penitenciário brasileiro, onde mistura isso. Quer dizer, não há vaga sequer para acomodar o preso. Você imagina, então, dividi-lo por crimes, conforme prevê a lei, dentro da prisão. Eu uma vez assisti Divaldo Franco, né, fazendo uma palestra a jovens, e os meninos tudo ávidos por recuperar drogados, dependentes químicos, e ele falou, bote o pé no freio. Né? Falou, pegue uma caixa de maçã, coloque uma maçã podre. Você quer salvar a maçã podre? É mais fácil ela contaminar as outras maçãs. Se tiver 100, as outras 99 serão contaminadas. Quer dizer, isso ficou na minha cabeça, né? Então é mais fácil, possivelmente, se o cidadão não tiver o devido tratamento dentro de um presídio. Se ele não partir para a área educacional, no trabalho, ele ser contaminado lá dentro, doutor Paulo? Sem dúvida nenhuma. Ainda agora, essa semana, tivemos o resultado do vestibular, inclusive da UNB, onde 2 reeducandos nossos obtiveram êxito, passaram o vestibular, e também ontem o resultado do ProUni, mais 15 também passaram, demonstrando isso, né? Que é possível essas pessoas se recuperarem por meio do estudo, por meio do trabalho. Agora, tamanha a proporcionalidade que tem dentro de um presídio, não estava na hora dos educadores estarem lá dentro, evidentemente só para fazer dali também a sua própria sala de aula, não? Penso que seja uma questão de gestão pública, né? Eu acho que esse é um grande desafio que até, falando aqui em nível de Distrito Federal, cabe aos gestores dessa área penitenciária.
Ou seja, talvez, uma boa ideia você nos trouxe implementar salas, né, doutor Paulo? Nós já temos um sistema de educação. O que não deve faltar, assim como a gente está fazendo lá de fora, empresas têm feito, sim, as construtoras têm feito, né, ensinando inclusive o beabá, porque há muitos analfabetos ali. A Secretaria de Educação está presente nos presídios do DF, há cursos, e há uma ideia do senhor secretário de Educação de fazer uma parceria via UNB para a universidade aberta, ou seja, possam fazer cursos à distância. Está um processo que está sendo estudado junto à Secretaria de Educação. Deixa eu dar um recadinho, era para ter feito isso no começo do programa. Nós hoje não estamos com o telefone aberto. Eu vou explicar por quê. Nós estamos numa mudança de telefones aqui na TV Gênesis, né? Complexo Sara Nossa Terra, a parte administrativa foi lá para o Arena, né? E aí os números foram transferidos para lá e a gente que entrava meio que no de aproveitar, mas a partir de amanhã, possivelmente, já estaremos com um novo número à disposição. Mas você pode nos acessar pelo Facebook, Diário Brasil TV Gênesis, você deixa a sua colocação, sua pergunta, né? Eu gostaria muito de estar ouvindo vocês, né? Até porque tem pessoas que participam quase que diariamente conosco aqui, e o Anderson lá de Petrópolis sempre traz uma grande contribuição, e neste caso específico ele traria a palavra de sabedoria dele. Mas, doutor Paulo, vamos lá. Quer dizer, se a educação já começa a ser praticada, o que é que a gente faz para que a mente não permaneça vazia dentro dos presídios? Na verdade, é colocar a oportunidade de emprego. Nós temos vários sentenciados que estão no regime semiaberto, não aberto, e que não conseguem emprego no mercado de trabalho. Se já está difícil para uma pessoa, imagine alguém que é sentenciado. Então, o trabalho nosso da FUNAP é sensibilizar a livre iniciativa, os empresários. E por quê? Primeiro, que o investimento no preso, na verdade, é um investimento na sociedade, para evitar a reincidência, para diminuir a criminalidade. Não é um investimento apenas nele. E segundo, do ponto de vista econômico também. O empresário que contrata via FUNAP, ele está isento dos encargos trabalhistas. Por exemplo, não paga a parte previdenciária patronal e também não paga o FGTS. Por exemplo, se for uma empresa aqui do setor de indústria e abastecimento, aqui no DF, que é perto do galpão, ele estará a menos de 1 quilômetro do trabalho, o empresário não pagará nem vale transporte. Então, eu estou montando uma equipe, estamos visitando empresas, no sentido de convencê-los, né, sensibilizados a essa questão social, oferecendo mercado de trabalho e também para que o empresário tenha lucro. É uma coisa interessante. Agora, um empresário falou para mim assim, não, pelo contrário, um grande empresário do ramo de construção civil falou para mim, não, eu sou contra esse trabalho. Eu falei, por quê? Porque eu quero, com o meu dinheiro, construir um galpão novo para o GDF, para tirar essa vizinhança daqui. Então, vejo que ainda tem empresários que têm uma visão tão tosca como essa. Mas estamos fazendo esse trabalho. Atualmente, nós temos uma grande parcela de conveniados na administração pública do DF, no Supremo Tribunal Federal, no CNJ, no Tribunal, de pessoas que estão efetuando trabalhos nesses tribunais. Eu até não culpo esse empresário, viu, doutor Yuri? Ele está agindo com a cabeça que eu citei agora mesmo. A impressão que se tem do brasileiro em si, na grande maioria, é de que o preso, né, o presidiário, é um cidadão torto para o resto da vida e mais 2 dias. Quando essa não é a realidade, né? Muito bem, o doutor Paulo falou muito bem. Na verdade, o sistema de execuções penais brasileiro é um sistema progressivo. Quer dizer, a gente não pode olhar por preso com um sentimento da vingança. Ou seja, pega o preso, ele tem que morrer e apodrecer lá dentro da cadeia. Nós não temos essa sistemática legal aqui no Brasil. Aqui a sistemática, como o doutor Paulo falou muito bem, é de dar a oportunidade. Infelizmente, às vezes, as pessoas não têm esse preparo para entender essa circunstância. Mas a ideia da norma brasileira é muito boa. É reinserir, é preparar novamente essa pessoa para o retorno. E não encarcerá-la ad eterno ou exterminá-la. Você pode ver que nós não temos aqui prisão perpétua e não temos pena de morte. Recentemente tivemos um brasileiro que foi fuzilado lá na Indonésia, que é um outro tipo de regramento penal. E o regramento lá é tráfico de drogas. Aqui no Brasil, o tráfico no máximo dá 15 anos de cadeia. Quer dizer, e dentro do sistema progressivo, né? Você cumpre 1/6, 2/5, logo você retorna de novo ao convívio à sociedade. Então, Sem contar alguns que conseguem de dentro da cadeia
continuar fazendo o tráfico do mesmo jeito, ou pelo menos coordenando. Né? Mas aí já é uma questão, como eu falei, de gestão. Na verdade, nós temos que entender o espírito da lei, que o espírito da lei é exatamente fazer com que a pessoa ela volte de novo para a sociedade, pague pelo seu erro e volte melhor. Mas, infelizmente, é isso que nós não vemos acontecer. Você sabe que me chamou a atenção, e até porque você acompanha por demais esse tipo de trabalho. Você como católico que é, e como diz o outro, não só católico praticante, mas como pratica, inclusive, né, trabalho junto a casais e tudo mais dentro da Igreja Católica, a recuperação dos drogados, quer dizer, porque quase sempre aquele traficante, aquele aviãozinho que é preso, porque o dono da droga rarissimamente vai para a cadeia, né? Só vai o que faz o meio do jogo ali. E ele também é um viciado, e quase sempre começou para poder pagar o próprio vício. Já se pensou, Paulo, a FUNAP, a partir de agora, não podia pensar na recuperação desta dependência química, não, dentro dos presídios? Né? Usar uma fazenda do Senhor Jesus, né, de um grupo católico que faz um trabalho maravilhoso, e usar as nossas também, tipo Desafio Jovem e outros tantos que nós temos aí. Na verdade, no âmbito da Secretaria de Justiça, nós temos uma subsecretaria destinada a esse combate das drogas e que estamos mantendo um diálogo, até mesmo para interagir com as comunidades terapêuticas, católicas, evangélicas, no sentido da recuperação dessas pessoas, que antes de serem bandidos, eles são pessoas doentes, na maioria das vezes. Vejo, por exemplo, o caso do presídio feminino, que ainda essa semana estivemos lá, né? E a senhora delegada disse-me que a maioria das senhoras que estão lá presas é que foram fazer aviãozinho para o esposo que estava no presídio. Ela estava levando drogas para dentro do presídio e foi presa em flagrante. Então você veja que, na verdade, ela está cumprindo uma pena agora, né, severa, por um ato impensado, né? Mas, na verdade, não podemos dizer que essa pessoa tem uma essência dolosa de crime, né? Então, a gestão da FUNAP é no sentido de promover oficinas de artesanato, que já está ocorrendo lá. No presídio feminino, masculino, a panificadora, a serralheria, a volta da fábrica de bolas, que infelizmente recebemos uma herança do governo passado, está tudo fechado, falido. Né? Dentro do presídio eu estava lendo no site de vocês, parece-me que está tudo desativado as oficinas. Exatamente, está tudo desativado por uma falta de gestão do governo passado, com muitas dívidas. Há uma questão também de pessoal da área policial para acompanhar os reeducandos até as oficinas, nós estamos vendo isso, mas esperamos que em breve as oficinas estejam de volta e novos trabalhos também que estamos executando. Rapaz, me chamou a atenção, doutor Yuri, o fato de dizer que boa parte das mulheres que estão no presídio feminino foram pegas levando droga para os próprios maridos. A penalidade é a mesma, como se ela fosse uma traficante? Por incrível que pareça, sim, é o chamado amor bandido, né? Caramba, infelizmente... Da novela isso. É coisa de novela, parece novela, mas isso acontece na realidade mais corriqueiramente do que nós possamos imaginar. Para o senhor ver a importância que é o trabalho realizado pela FUNAP na agregação, em dar oportunidade aos presos, né, tanto aos reeducandos, às reeducandas, nessa seara de reinserção na sociedade novamente. Então, esse trabalho realizado pelo Dr. Paulo e sua equipe é um trabalho fundamental e eu acredito de verdade, como jurista, como estudioso do assunto, que foi um grande ganho para o governo do Distrito Federal, para a FUNAP, a presença do Dr. Paulo, pela capacidade, pela informação e pelo trabalho social que tem nessas áreas de recuperação das pessoas. Eu acredito que muita coisa realmente diferente, nova e boa está por vir por aí. O Paulo descobriu um negócio interessante, quer dizer, a gente fala descobriu não, ele utilizou uma coisa muito interessante na vinda do Papa para o Brasil. Na Jornada Mundial da Juventude. Jornada Mundial da Juventude. Os brindes, né? Nós realizamos naquela oportunidade uma oficina de textos de produtos religiosos dentro do presídio. 50 detentos aprenderam o artesanato religioso, né? E foi um trabalho bastante efetivo. E também no meu escritório de advocacia eu tive estagiários egressos do sistema penitenciário, que hoje é advogado, meu colega, ou seja, então, e participei muito tempo também da pastoral carcerária. Então eu já estava envolvido nesse assunto, razão pela qual eu acabei sendo convencido a aceitar esse desafio da FUNAP e deixar
à Câmara dos Deputados depois de mais de 20 anos trabalhando lá. Eu vou te botar numa saia justa, como diz lá no mundão. Você católico, né? E que não brinca de ser católico, você é católico real, né? Tem amizade junto ao pessoal da CNBB, onde você é por demais conhecido, até porque todo o movimento que acontece, você chama para si também um pouco da responsabilidade. Não tem como inserir um pouquinho o trabalho da igreja dentro desses presídios, não? Existe, eu sei, uma área, né, da própria igreja que é voltada para isso, mas sim, nós temos está faltando um pouquinho a pastoral carcerária. Inclusive convidei o diácono Tranquilino, que há muitos anos exerce uma atividade na pastoral. Meu Deus. E está lá junto à nossa equipe, não só da nossa igreja católica, mas de outras denominações. E também estamos fazendo um trabalho de parceria, né, porque o preso que está evangelizado, ele fica mais consciente do seu papel, né, consegue refletir sobre os atos que praticou e, evidentemente, transformar no homem novo, no coração novo. Então, temos essa parceria com a pastoral carcerária também. Um trabalho que muitas igrejas têm feito, né, dentro dos presídios aí, e que, graças a Deus, é muito comum você receber depois, dentro das igrejas, aqueles que, cumpridas as suas penas, né, dão continuidade na sua vida que religiosa, muitos né? Querem proibir a Bíblia nas escolas, né, dizendo que ela é nociva, mas a Bíblia no presídio é permitida, né? Melhor seria se pudesse nos dois, né? A criança que é educada, o jovem que é educada na talvez escola... Talvez não tivesse chegado lá também. Não chegasse lá depois, né? Porque falta um pouquinho de preparação da nossa moçada, né? Nós estamos vendo aí crescendo absurdamente o número de garotos e garotas, mulheres, né, aos borbotões no mundo do crime. Garoto com 13, 14, 15, 16, 17. Pois é, olha, realmente é interessante esse fenômeno da criminologia, né? Mas vários fatores contribuem para isso. Um deles é a própria desagregação familiar. Muitas vezes a questão do próprio convívio com más amizades também. Então, é uma série de circunstâncias que fazem com que, muitas vezes, o jovem ele vá para o mundo do crime. Quer seja para mostrar que é melhor do que os outros, às vezes um tênis que ele não pode comprar, ele pega aquilo através de assalto, através de droga mesmo, vendendo drogas. Então, isso é uma situação em que o Estado brasileiro, de uma forma geral, tem que realmente se preocupar. Claro, existem vários programas, né, que recepcionam e que ajudam as crianças, principalmente o menor carente, né? Mas, ainda assim, infelizmente, a gente percebe o índice de criminalidade aumentando nesses setores específicos aí. Pior do que aumentar é ver a reincidência aumentar, né? Esses prova... meninos é comum, você vê, eles vão para esses, dá um nome novo aí agora, né? Mas que se é menor de idade, né, vai lá para passar por uma educação e tudo mais, ele é apreendido, não é preso. Isso. Medida socioeducativa. Medida socioeducativa, mas educa. Pois é, esse é o grande problema. A gente observou como, quando existiu o CAGE aqui no Distrito Federal, que tinham até mortes e homicídios lá dentro. Quer dizer, então acho que tem que repensar isso aí também. É uma questão também de gestão. Até porque a Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, nos traz toda uma premissa de organização, de recuperação, de acompanhamento, né, por psicólogos, psiquiatras, pessoas que são voltadas a essa área, que proporcionariam ao menor, né, a pessoa menor de idade, uma visão melhor do que aquela conduta errônea que ele cometeu. Mas tem que ter todo um conjunto envolvido, não só o conjunto da justiça em si, mas assistencial, todo um preparo familiar, principalmente, eu queria dizer, essa questão da família é muito importante, porque às vezes a desagregação familiar é tão grande, o rapaz passa por um período de reeducação ali dentro do sistema onde ficam as entidades de menores, né, de menores de idade, e o que ocorre? Quando chega em casa, a desagregação familiar faz com que ele volte novamente para a rua, a cometer os mesmos atos infracionais, né, que cometia anteriormente. Então, eu penso que um trabalho com relação ao menor, perto da família, é fundamental na sua recuperação. Agora, uma coisa que está chamando a atenção, e o pessoal no Facebook está deixando colocações a respeito, é visualizando essa questão da prisão provisória. Eu li aqui no começo o cidadão que está preso provisoriamente há 10 anos.
e tentando lá um presídio onde ele tem um tratamento psiquiátrico, no caso. Né? Aí vem colocações, por exemplo, que lembram que hoje os presídios estão abarrotados de presos provisórios e que ficam lá provisoriamente. O que está faltando para que haja uma assistência real? Né? Porque nós não temos que pensar só em termos educacionais. Quanto mais tempo esse cara ficar lá dentro sem precisar ficar, parece-me que será muito pior para ele, não é não? Tem a dúvida, como você falou, a prisão ela é provisória, ela não é definitiva. E você fica preso provisoriamente apenas para cumprir alguns requisitos que são trazidos no Código de Processo Penal. Ou seja, para garantir a aplicabilidade do direito ou a ordem pública. Então, você teria que ficar aquele período necessário e logo responder o processo de liberdade. Mas no Brasil o que ocorre é o seguinte, é o contrário. A prisão provisória parece uma prisão pena, parece que é para estigmatizar, que é para punir efetivamente. Mesmo, né? E, de fato, isso não resolve nada. É o que faz com que a maioria dos presídios no Brasil hoje fiquem abarrotados. E aí a gente percebe, eu estava lendo, né, até para me preparar para o programa de hoje, Paulo, o cidadão lá de São Paulo, lembrando, roubou uma barrinha de chocolate, foi presa e o juiz outorgou lá uma fiança de um salário mínimo, na época beirando R$700. Para quem roubou uma barrinha de chocolate para poder comer, vai ter R$700 para pagar de fiança, vai continuar preso o resto da vida e mais 2 dias. Muitas vezes, na discricionalidade do juiz, ao arbitrar a pena, ou seja, a dosometria da pena, falta um pouquinho de razoabilidade. Você veja aí que temos os tubarões, né, que cometeram crimes contra a administração pública, desviaram milhões, e muitas vezes a pena, proporcionalmente, não é tão grande àquela do pequeno infrator, né? Os chamados crimes de colarinho branco. Eu acho que o papel da FUNAP não passaria por aí também, assim como você está se preocupando com a família do preso que fica ali fora constrangedoramente, né, aguardando o horário da visita. Que bom que vocês estejam buscando isso, e eu acho que já começa a realmente matar a própria família, né? Aí não estaria na hora de pensar também que na superlotação que os presídios vivem, alguns até por demais, nós aqui ainda um pouquinho menos, de dar assistência a essas pessoas, não, doutor Paulo? Há um projeto implementado em vários tribunais de justiça, no sentido das chamadas penas alternativas, que também estão previstas na lei, para evitar que esses pequenos infratores possam estar encarcerados com outros bandidos. Até mesmo porque o sistema não comporta a quantidade de pessoas condenadas. Se eu disser para você, Celso, que há mais pessoas com mandato de prisão a cumprir soltas do que pessoas presas. Muitas vezes as pessoas têm o cidadão que está provisoriamente, está preso... Não, pessoas que já têm um mandato de prisão a cumprir, que está na sociedade, é um número muito maior. Lá de fora. Muitas vezes as pessoas fazem críticas ao saidão. Vai ter o saidão do Natal, vai ter o saidão do Dia das Mães, pensando que com isso aumenta a criminalidade. Na verdade, o número de pessoas que já estão aqui fora com mandato de prisão a cumprir é maior do que o número de pessoas do saidão. Que coisa, hein? O saidão é previsto na lei até mesmo para a convivência com a família, um aspecto, né, de aconchego, é importante na ressocialização. A nossa OAB presta um trabalho social na área jurídica esplendoroso. E eu sei que você faz parte desse trabalho lá dentro, é um daqueles que se debruça nesse trabalho social que a OAB faz. Ela pode chegar junto, e olha, a OAB eu acho que pode, ela tem feito a diferença, né? E agora com o Ibanez, verdade seja dita, ele está um pouquinho já mais atuante da paradeiras anteriores que nós vimos na OAB. Dá para fazer uma boa conta de chegar, por exemplo? Tá cheio de gás para trabalhar, ele, a diretora, né, a diretoria geral, todo mundo que trabalha na FUNAP, vocês estão lá para prestar serviço, como diz, né, na base do amor mesmo, pelo social. Dá para fazer um trabalho conjunto e começar a mudar um pouco a cara de tudo isso, Yuri? Olha, eu penso que sim. Primeiramente, queria mandar um grande abraço ao presidente da OAB e a sua diretoria também, e dizer que a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui, seccional do Distrito Federal, ela tem uma fundação, chama Fundação de Assistência Judiciária da OABDF, chama-se FAGE. Ela já existe desde 1985, também faço parte lá dessa fundação,
e ela presta serviços jurídicos gratuitos à população carente do Distrito Federal. Eu encaminhei muita gente para lá. Exato, é. Então, veja, tem um núcleo civil, tem um núcleo criminal, tem outros núcleos que são pertinentes à fundação e que têm realizado esse trabalho social e que é a parcela de contribuição da Ordem dos Advogados do Brasil para com a sociedade aqui do Distrito Federal. Inclusive, Celso, nós temos audiência marcada com o presidente da OAB-DF, também a OAB Nacional, e eu vou fazer uma provocação. Qual é? Que a OAB também contrate o serviço dos trabalhadores da FUNAP, porque lá tem copeira, mas tem motorista, tem serviços gerais, e até mesmo a OAB tem que dar o exemplo, né, de fazer essa parceria. E também as igrejas, eu estou provocando as igrejas, não só a minha, católica, as demais, porque a igreja está construindo um prédio, um centro catequético, e ali precisa de pedreiro, auxiliar de serviços gerais, eletricista, e que podem contratar via FUNAP. Eu li um negócio interessante, né? Eu não sei se a diretora da FUNAP ou você, como diretora adjunto, que deu o palpite bom, rapaz. Não estão reformando as escolas aí que estão tudo caindo aos pedaços? Exato. Né? Nossa diretora executiva, a doutora Francisca Aires, com advogada trabalhista, militante, né? Bastante experiente, junto à Secretaria de Educação, suscitou a ideia, já que estamos fazendo a reforma das escolas do Distrito Federal, que estão sucateadas para o início da aula, disponibilizando trabalhadores via FUNAP para esse mutirão da reforma das escolas do DF. E que não deve faltar é gente lá dentro, né? Sem dúvida não. Que tenha conhecimento de causa, inclusive, nós temos que trabalhe na área da construção uma civil. Gerência psicossocial dentro da FUNAP, com psicólogos, recursos humanos que fazem a seleção e o cadastramento desses trabalhadores que estão disponíveis ao mercado de trabalho, não só governamental, mas também para a livre iniciativa. Eu até pensei numa coisa muito interessante que você falou, Paulo. Olha que coisa brilhante você nos traz aqui nesse bate-papo, né? Essa questão das igrejas, né? Independentemente das denominações católicas, evangélicas, todos, não importa qualquer uma, de trazer e dar oportunidade para que o preso venha trabalhar em suas atividades. Porque ao mesmo tempo de você dar a oportunidade do trabalho que dignifica, você dá a oportunidade de trazer uma boa palavra de Deus a essas pessoas. Quer dizer, você sai daquele ambiente tenso do encarceramento e traz para a igreja. Quer dizer, você faz a sua construção, a sua limpeza, seu serviço de copeiro, qualquer que seja ele, e automaticamente ali você vai ser evangelizado, vai ter um bate-papo de otimismo, de alegria, de fazer com que você olhe para frente, né, Paulo? Olha que ideia brilhante. Acho que é um chamamento que você faz a todas as religiões aqui do Brasil. Mas o que está faltando é contato. Boa vontade existe em todas as partes, amigo. Né? O que eu acho que está faltando é exatamente a conta de chegar, quer dizer, eu mais tu, né? Mais ele, mais... Mas eu e a doutora Francisca estamos fazendo esse trabalho de visitar as empresas, visitar também as lideranças, né, empresariais e também religiosas, no sentido de fazermos cada vez mais convênios para aumentar a oferta de emprego. Você veja, Celso, que temos nos dados de hoje 14.200 encarcerados no Distrito Federal. Cerca de 900 são do sexo feminino. E nós não temos nem 10% dessas pessoas trabalhando. Então você veja que tem uma massa carcerária, 90% que estão ociosas. Então esse é o nosso trabalho, esse é o nosso desafio, né, do governo, da Secretaria de Justiça, de fazer a FUNAP realmente fazer a diferença, não apenas na mudança do nome, não é só tirar a palavra preso e colocar a pessoa, mas efetivamente tratá-la como pessoa. Tratá-la como pessoa e colocando as pessoas para trabalhar. Não pense que a FUNAP está para passar a mão na cabeça dos sentenciados. Pelo contrário, estamos para estender a mão, para ajudá-lo, mas principalmente para que ele possa trabalhar. A nossa visão, né? A gente se prende muito ao nosso Distrito Federal, afinal de contas nós vivemos aqui. E como já foi dito no começo do programa, nós temos um sistema carcerário brasileiro entre os dos melhores do Brasil, né? Nós não temos, por exemplo, a questão da superlotação que se vê, embora tenha superlotação, mas não é igual a que se vê em outros lugares. E aí o Carlos Eduardo de Santa Catarina citou exatamente isso. Falou assim, vocês têm que enxergar um pouquinho para o lado de cá também, aonde nós temos superlotação que você não teria nem como fazer a prática educacional e trabalhista dentro de um presídio. O que está faltando para que caia realmente a ficha, né? Eu que sou do tempo antigo, a ficha do pessoal aí. Olha, como eu disse, é gestão pública, é um maior empenho do Ministério Público, né,
maior empenho da Defensoria Pública, o maior empenho, não estou dizendo que não está tendo empenho, mas eu diria um empenho maior ainda. Ah, mas já é escorchante o empenho. Mas é assim mesmo. Nós, né, que temos o compromisso com a justiça, em lidar com esse segmento, digamos assim, institucional, temos a responsabilidade de nos dedicar de corpo e alma à sociedade, principalmente promotores que passaram nos concursos públicos, não é só por causa do salário, não é só por causa do salário do magistrado ou do defensor público. Existe uma vocação, existe uma vontade de querer fazer melhor por esse Brasil, assim eu penso. E tudo que se fizer ainda é pouco diante das necessidades, como muito bem trouxe aí o nosso telespectador, e tudo que se fizer ainda é pouco, mas é se trabalhar de forma muito árdua. É sair dos gabinetes, Celso, não ficar só no gabinete despachando lá do Ministério Público, da Defensoria, é ir para dentro do presídio, é pegar, como você falou, ficha a ficha, processo a processo. Vamos ver qual é o provisório que já passou do tempo de estar aqui como provisório. Outros que estão lá, né? Pois é, quem tem direito à progressão de regime, do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Então, é esse empenho de coração. Ser voltado à área jurídica é um ato de vocação com a sociedade brasileira e não somente um ato de se passar num concurso público, somente isso. Porque muitas vezes as pessoas pensam nisso, né? Ah, vou virar promotor porque ganha bem. Tudo bem, ganha bem, mas a necessidade é a vocação. Isso que faz com que nossos espíritos, nossas almas, realmente façam com que o nosso trabalho ande melhor ainda. Então, penso eu que esse empenho, ele tem que ser todos os dias, todos os minutos, todos os segundos. Só assim conseguiríamos chegar perto de uma sociedade absolutamente satisfatória em termos de aprisionamento. O telespectador mandou uma boa contribuição, lembrando que nessa história da prisão provisória, nós temos mais de 30% dos nossos presos em prisão provisória. E ele ainda mostrou mais o seguinte, desses presos provisórios, quase 40% não são condenados. Ou seja, estão ali, mas depois prova-se que ou não cometeu o crime, ou não fez o que disseram que tinha feito, não há prova suficiente. Ou às vezes, quando sai a pena, impressionante quando isso, sai a cara. pena, Celso, ele já cumpriu do tempo provisório, ele já cumpriu o tempo da pena posterior. Às vezes acontece isso também. O sistema é tão lento, quando o juiz prolata a sentença, a pena prolatada já é superior ao tempo que ele já esperou. Então ele já é automaticamente solto. Paulo, você trabalhou quase 30 anos dentro da Câmara, né? 27 anos. 27 anos, né? Vai sentir uma saudade Eu comecei danada de garoto. lá, né? E foi corajoso, inclusive, deixar, né? Para vir aqui para o Executivo. Por que não se conseguiu mudar? Nós fizemos lá uma ação na área penal, né? Certo. Algumas mudanças, então, fizemos quantos programas nós fizemos aqui falando disso? Tudo é feito de uma maneira muito lenta, não há uma vontade política de realmente fazer uma mudança. Você veja, o doutor Yuri citou a lei de execução penal, que é de 1984. Então, urge a necessidade de uma mudança, uma inovação na lei de execução penal. No Senado está tramitando um anteprojeto, um novo Código Penal, mas não basta mudar o Código Penal, a necessidade de mudar o Código de Processo Penal. Isso é mais importante. Você veja que atualmente nós temos a questão da remissão da pena, né? Cada 3 dias trabalhados reduz um dia da pena, e tivemos uma mudança recente que fala da questão da leitura. O preso que ler X horas de livro também há uma redução da pena. Até o condenado mensaleiro Zé Disseu foi agraciado com esse benefício da leitura. Então, baseado na lei, nós, junto ao CESIP, o delegado Losso, estamos fazendo um programa da biblioteca andante, vai ter uns carrinhos com os livros, né, que serão disponibilizados aos sentenciados nos presídios. Que a Bíblia faça parte desse carrinho aí, que nós citamos aqui, né, doutor Yuri? Esse é de suma importância. Tem aquela história também, o cidadão para dias trabalhados, não tem? Tem, a cada 3 dias você reduz um dia na sua pena. Na sua pena. Isso, é possível. Inclusive, né? Com relação também ao próprio estudo. Quem faz faculdade, quem faz cursos assim, presenciais, também há a possibilidade dessa redução também na pena. Então, isso é uma forma também de você fazer a reinserção à sociedade. Veja bem, como eu disse no começo do nosso bate-papo aqui, o sistema brasileiro de execução penal, ele é ressocializador. Ele vai fazer com que a pessoa ela volte novamente e não fique eternamente. Então, esses mecanismos... Pelo menos no papel está escrito assim, né, doutor? Para ajudar, exatamente. O meu amigo Antônio Leitão, deixando uma boa colocação aqui, lembrando, ele é
portador de deficiência, ele é cego de nascença. Mande um abraço, né? Meu a ele. Conheço o professor Antônio Leitão. E aí ele está lembrando que há presos portadores de deficiência, né? O mercado de trabalho não consegue botar aquele número que a lei trabalhista faz com que as empresas tenham, né? Até X funcionários, você tem que ter não sei quantos % de trabalhadores portadores de deficiência. Vocês pensam nele? A FUNAP, você parou para pensar nisso? Sim, dentro do presídio? Exatamente, até meu amigo doutor Yuri faz parte do conselho, né, das pessoas com deficiência, né? Isso, exato. Que faz parte da Secretaria de Justiça. Nós temos um trabalho voltado para essas pessoas, já mandei fazer o levantamento, tanto no presídio masculino quanto no feminino, né? Temos dentro da Secretaria um trabalho voltado para isso, né, porque agora foi desmembrado, tem a Secretaria da Mulher, da Igualdade Racial e das pessoas com deficiência. Mas são todas do mesmo governo. Então nós estamos fazendo esse apanhado, né, e com certeza vamos colocar como prioridade a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. É de suma importância, né? Veja que a questão das mulheres, né, os números, as mulheres ainda são marginalizadas no sistema de emprego. Tem mais homens trabalhando, até mesmo pelo volume, do que as mulheres. Então nós temos um olhar também, você veja, a Secretaria de Política das Mulheres. Seria a primeira a ter mulheres trabalhando lá. Você veja que, quando você vai nos órgãos, no Supremo, no Tribunal de Justiça, CNJ, você é atendido por uma pessoa ali e você nem sabe que ele é uma pessoa da FUNAP. As pessoas já estão totalmente inseridas dentro daquele contexto do trabalho, né? Lá no Supremo, né? Não tem nem razão e nem porquê que, né? Agora mesmo, o cidadão está ali como pessoa, fizemos como você disse. Um convênio com o IDP, faculdade, né, do ministro Gilmar Mendes, né? E disponibilizou 5 bolsas de estudo para alunos nossos da FUNAP, e eles estudam lá e os outros colegas nem sabem que eles estão cumprindo pena. Essa é a verdadeira inserção reinserção, né, na sociedade, essa que é a grande verdade. França, o cidadão de Salvador, Bahia, deixou uma boa colocação, né? Por que o sistema brasileiro de leis não é mais rígido, né? A impressão que a gente tem que não há rigidez é exatamente porque sai muito rapidamente e volta mais rapidamente ainda para a cadeia. É por conta de um princípio constitucional no artigo 5º, que chama-se princípio humanitário. Lá prevê o tipo de penalidade que se pode aplicar. Então, no Brasil, nós só temos 3 tipos de penas, que são as privativas de liberdade, as restritivas de direito, que são aquela prestação de serviços à comunidade, e as penas de multa aqui no Brasil. Nós não podemos ter penas de trabalhos forçados, prisão perpétua, pena de morte, penas cruéis. Então, esses tipos de apenamentos não podem existir. Por quê? O Brasil é um país que tem uma Constituição chamada garantista. Essa Constituição Federal Brasileira, ela preserva o Estado Democrático de Direito. E o que é o Estado Democrático de Direito? É onde você respeita a liberdade, a igualdade e a dignidade da pessoa humana. Por isso, não temos penas mais pesadas, como o que o nosso colega acabou de colocar. Mas você não quer dizer com isso também que a gente passe a mão na cabeça do... Não, absolutamente. Temos as prisões que prendem, até 30 anos, 15, isso seria. Se tivéssemos um sistema penitenciário eficiente, a pessoa efetivamente sentiria o que é ser preso. Eu diria para você, não é nem por 10 anos, voltar, né? É por 1 hora no presídio. Poxa, é um constrangimento, né? Meu Deus do céu. É terrível você ficar... Às vezes tem aqueles cidadãos, né, que falam assim, eu não estou nem aí, eu vou fazer esse crime, se eu for preso, que eu seja preso. Nos primeiros 30 minutos, ele já muda completamente de prisão, quando ele comete um crime. Aquele cidadão que não é voltado à linha criminosa, mas cometeu por um motivo qualquer outro, ele já repensa a sua conduta. Meu Deus, o que eu fiz? Você imagina 10 anos dentro do sistema carcerário brasileiro. Bom, eu fico feliz de ver, por exemplo, que a FUNAP agora está na mão de um amigo, juntamente, né, com a doutora Francisca, como você citou, e uma equipe que trabalha por amor. Porque esse tipo de trabalho ou o cara gosta de fazer ou cai fora. Né? Não fica lá mais do que 90 dias, não. Se não tiver a paciência de visitar o empresário para abrir as portas para dar emprego e não for ao presídio para ver se a oficina está trabalhando direitinho ou se está lá toda jogada, como vocês viram no presídio das mulheres, se a papuda continua propiciando ao pessoal trabalhar 3 dias para ganhar 1, né? Tirar 1 da sua pena.
e tudo mais. Então, a gente percebe que a coisa já começa a acontecer com mais vontade, né? A OAB chegando junto, né, advogados somando ao advogado que está lá dentro também, e a gente vai somando isso tudo. O que é que a gente está precisando de vapt-vupt mesmo, assim? Bateu, valeu, né? Eu sei que você conversou com o governador esses dias para trás aí, né? E mostrou para ele a necessidade... Exato, né? Junto ao governador, ao secretário de Justiça, encaminhamos os projetos, o plano de ação da FUNAP, que é esse projeto de lei, para alterar o nome, mudar a filosofia, o estilo de trabalho da FUNAP, ou seja, tirar a palavra preso e colocar pessoa, não é? E no sentido de fazer um órgão eficaz, ou seja, o atendimento àquela pessoa que está precisando, que é essa grande massa encarcerada, ou seja, educação, trabalho e principalmente dignidade. Entraram pelo Facebook lembrando o seguinte, a família do preso recebe uma ajuda de sobrevivência, né? E que parece que está em atraso. Na verdade, temos os convênios com a administração pública, muitos órgãos, devido à herança que recebemos do governo passado, o PT. Vem de 3 meses do mês então, passado. Tem órgãos que não estão pagando, a culpa não é da FUNAP. Nós estamos fazendo articulações junto à governança do GDF para efetuar o pagamento. Lembrando que uma parcela desse valor, um terço vai para a família, um terço vai para o reeducando e um terço vai para uma poupança depositada no BRB e que ao final da pena ele pode resgatar. Então nós estamos fazendo gestões para que o mais rápido possível seja solucionada essa questão do pagamento dos reeducandos com os órgãos do Distrito Federal. Agora, de concreto, para que a gente possa sentir, já tem alguma coisa que... Essas oficinas do Presídio das Mulheres, lá da Colmeia, né? Isso. Vão começar a funcionar? Vai voltar a funcionar em breve, já estamos fazendo gestões nesse sentido, estamos aumentando os convênios, ainda essa semana estive na Câmara Legislativa do DF, lá terá 48 oportunidades de emprego, né? 24 mulheres para o serviço de Copa e 24 homens no serviço gerais. Estamos aumentando, os deputados distritais espero que aceitem essa nossa proposta, assim como a OAB, assim como a igreja e também a livre iniciativa. E quem sabe até aqui mesmo na TV Gênesis nós tenhamos pessoas contratadas. É só conversar com o Bispo Rodovalho, que é aberto a esses tipos de trabalho, você sabe disso. Já fica o recado aí para o meu amigo Rodovalho. Né? Você sabe que graças a um trabalho que você fez parte dele, né? Esta união de igrejas hoje que nós temos, né, que para com aquela pinimba que tinha uma com a outra, tem muito a ver com um trabalho do Bispo Rodovalho com o padre José Linhares, dentro da Câmara, a quem você servia lá, né? Exatamente. E tudo mais. Para a gente arrematar nesse minuto final, Yuri, tá faltando o quê, Yuri? O que é que você daria? Assim, vamos fazer já e agora e não dá para deixar para amanhã. Bom, estava faltando a doutora Francisca e o doutor Paulo Fernando na FUNAP, né? E que trouxeram uma nova filosofia de pensamento, pelo que eu percebi, que mostrar que o trabalho da FUNAP é ostensivo, é um trabalho de rua, é um trabalho de fiscalização. Não basta ficar dentro de gabinete lá na FUNAP, dentro da presidência, da diretoria, isso não resolve o problema da FUNAP. Então, acho que essa nova filosofia de trabalho realmente vai ser um grande ganho que a população carcerária, que os reeducandos vão adquirir aqui no Distrito Federal. Parabéns ao doutor Paulo, é uma satisfação e ver essa oportunidade que você está dando aqui também, desse bate-papo, e tenho certeza que nos próximos 90 dias aí teremos grandes resultados, né, doutor Paulo, o senhor lá no comando da FUNAP, para todos os reeducandos aqui no Distrito Federal. É tudo que a gente está precisando, né, amigo? Ostensividade, vontade de trabalhar, se houver apoio realmente, o preso, como você disse, ele não vai querer jamais voltar para lá. Então, mas ele tem que ser inserido na sociedade, porque senão... Tem que dar uma oportunidade para as pessoas. A gente não pode tê-las apenas com o sentimento da vingança. E as pessoas podem acompanhar o trabalho da FUNAP, está aparecendo aí na tela. Mostrou ali o endereço de vocês, nosso, né? na rede social do Facebook, FUNAP DF, e lá a nossa diretoria está à disposição dos empresários e também da família dos sentenciados, que tiver qualquer problema, pode ir lá nos procurar, estaremos prontos a servi-lo. Onde é que funciona mesmo, a FUNAP? A FUNAP fica no CIA 382, lá no finalzinho, perto do Corpo de Bombeiros. Tá bem. Tem lá uma placa lá, FUNAP? Tem uma placa grande lá. Tá certo. Bom te rever. Um abraço. Agora na FUNAP. Vou sentir falta sua na Câmara, viu, amigo? O maior colaborador que nós tínhamos na Câmara
dos deputados, meu amigo Paulo Fernando, que me passava todas as pautas de lá e nos ajudava, inclusive, a trazer parlamentares aqui. Um abraço. Doutor Yuri, bom revê-lo. Muito obrigado. Venha sempre aqui. Estou à disposição. Contribuir conosco. Leve o nosso abraço a todo o pessoal que faz a força da OAB lá. Levo sim, pode deixar. Nosso amigo Ibanez também. Um grande abraço para você também.